queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor esteja em cada um de vocês. Meu nome é Paulo. Faço parte do grupo de oração Sonda-me, Comunidade Nossa de Guadalupe, São Antônio de Jesus. Estamos aqui hoje para refletirmos o Evangelho de Lucas 24, de 13 a 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversava sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou-se e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como cegos e não reconheceram. Então Jesus perguntou o que ides conversando pelo caminho. Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleófas, disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: O que? E foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregou para ser condenado à morte e crucificado. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. E é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinha visto um anjo e que este afirmara que Jesus estava vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, e ali, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência, temos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando por os profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura e falava a respeito dele. Quando chegar perto do povoado para onde iam, Jesus fez conta que mais adiante, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois é tarde e a noite está chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-lhe e redistribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus, porém desapareceu da frente deles. Então um deles disse ao outro: Não estava ardendo nosso coração quando ele falava pelo caminho, nos explicando as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros, e estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos amados, a palavra de hoje que o Senhor nos traz, de Lucas 24, 13 e 35, eu fiz questão de ler ela toda para nós observarmos, né, dentro dessa leitura, o tanto amor pelo qual o Senhor tem por nós. Ele ali fez aqueles ensinamentos, ensinou tanto ao povo, antes que aqui fala os discípulos. Eram pessoas que andavam com Jesus, ouviram Jesus falar de tantas as coisas, mas não compreenderam. E Jesus voltou novamente ali com eles, caminhando e falando da palavra para abrir os seus corações.
Então, meus queridos irmãos, o que eu quero deixar para vocês hoje, é que vocês possam cada dia estar lendo as Escrituras, porque as palavras do Senhor é que abrem nossos corações. A palavra do Senhor é que nos fortalece, que nos fortifica na nossa caminhada. Se nós formos olhar para trás, para as coisas passadas, nós vamos cair. Mas se nós olharmos para frente, observando as Escrituras são palavras antigas, mas são atuais. E a nossa vida é coisa passada, mas nós temos que caminhar sempre para frente com o propósito da salvação em Cristo Jesus. Então, meus queridos irmãos, é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Jesus, ele, para abrir a mente daqueles, ele precisou relatar tudo novamente, falar das Escrituras, falar de tudo que iria acontecer. E quando ele partiu o pão, aí os corações se abriram. Vejam só, ao partir do pão, e que você não deixe nunca de ir até a ceia do Senhor, que você nunca se deixe não estar preparado para participar da ceia do Senhor. Nós da Igreja Católica, nós temos a hóstia consagrada, que nós consideramos que é o corpo e o sangue de nosso Jesus Cristo ali nas hóstias consagradas. Em outras religiões, eles têm outros momentos que eu não estou muito familiarizado, mas a ceia que eles sempre fazem. Então, nós que possamos estar sempre preparados, mas para todos esses momentos, tanto a ceia dos nossos irmãos separados, quanto a Eucaristia da Igreja Católica, são uma representação do corpo e do sangue de Cristo em nosso meio. Então, que nós possamos estar preparados sempre para acolher o corpo e o sangue de Cristo no nosso meio, para acolher a sua palavra de nosso meio. Em nome de Jesus. Amém.